você estava conduzindo um veículo de uma outra pessoa e foi abordado pela polícia e foi constatado na fiscalização que o veículo estava com licenciamento vencido, não deveria estar circulando. Você, condutor, fica assustado, né, sabe que essa é uma infração de natureza gravíssima e fica preocupado. Será que, por você estar conduzindo o veículo, você, condutor, terá alguma consequência? Vai ter algum tipo de penalidade, alguma punição para você ou não? No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre esse tópico. É uma dúvida bastante comum, já que muitas vezes, quando a gente vai lá e faz a leitura do Código de Trânsito, a gente encontra alguns tipos, alguns verbos que podem gerar confusão. Então, no vídeo de hoje, você ficando até o final, você vai entender plenamente por que, que funciona, como que funciona essa situação, né? E por que já está pré-determinado exatamente quem é responsável pelo que, no caso das infrações de trânsito. Então, vamos ver o que nós temos aqui para trabalhar hoje. É importante a gente começar entendendo que existem responsabilidades administrativas. Nós temos responsabilidade civil, responsabilidade penal, que são outros assuntos. Mas no que nos interessa aqui, o próprio Código de Trânsito vai nos trazer as responsabilidades administrativas referente às infrações ao proprietário, e o proprietário é responsável pelas infrações referente às condições de trafegabilidade do veículo, né, as condições legais, documentação, condições de equipamentos obrigatórios, né, todas as regularidades prévias para que o veículo possa circular, é uma responsabilidade do proprietário. O proprietário é aquele cujo nome está atrelado ao registro do veículo, como sendo o proprietário desse veículo. Nós temos infrações que são responsabilidades do condutor. É o condutor que está no momento da direção do veículo é que está cometendo aquela infração. Então, atos decorrentes da direção do veículo, praticados durante o momento da direção, seja com o veículo em movimento, seja com o veículo estacionado em local proibido, mas são atos do condutor. Então, aqui a responsabilidade recai para o condutor. É claro que o proprietário do veículo, quando o assunto é multas e infrações de trânsito, o proprietário do veículo sempre é responsável pelo pagamento das multas. Tá? Mas aqui nós estamos falando de quem comete a infração e quem que deve ser penalizado por isso, né? Quem vai receber, por exemplo, a pontuação na CNH. E os dois também podem ser responsabilizados solidariamente nas situações em que os dois concorrem para o cometimento da infração. O exemplo mais fácil, talvez um dos poucos que a gente pode pensar, é quando o proprietário permite ou entrega a direção para um condutor não habilitado. Né? Então, ambos cometem infração, o proprietário por entregar ou permitir a direção e o condutor por estar conduzindo sem habilitação, por exemplo. Então, tendo isso em mente, né, o que nós vamos poder pensar aqui? Né? Será que o condutor que estava dirigindo, né, ele vai ser responsabilizado, vai ter alguma responsabilidade? Não. Nesse caso do veículo não estar devidamente licenciado, não vai. Quer dizer que o condutor não terá nenhum tipo de punição. Mas, professor, eu já vi situações em que o condutor estava dirigindo um veículo de um parente, de um amigo, e a polícia identificou ele no momento da abordagem, pegou os dados dele, solicitou a CNH, anotou os dados dele, tudo, como se ele fosse o responsável pela infração. Na verdade, não foi isso. Ele foi identificado, né, porque como houve abordagem, tem que ser identificado quem é que está dirigindo, ainda que a infração seja a responsabilidade do proprietário. Não é o policial ali no momento da abordagem que vai definir quem é que é o responsável. Se consta no registro do veículo que a propriedade é do condutor X, do proprietário X, não vai ser do condutor Y a responsabilidade pela infração, porque a infração de licenciamento vencido é responsabilidade do proprietário. Então, no próprio Código de Trânsito, isso que nós acabamos de ver, nós vamos encontrar lá no artigo 257, nos seus parágrafos, vai tratar sobre a responsabilidade. Então, sempre que você tiver dúvida em relação a quem é responsável pelo quê, condutor, proprietário, ou os dois, né, o embarcador, transportador também, que eu nem trouxe aqui, mas está lá, né, você vai poder olhar o quê? Vai olhar lá no artigo 257 do CTB. Então diz, ó, o proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização, né, então situações anteriores do veículo, precisa estar ok, registrado, emplacado, licenciado, né, as condições para o veículo transitar na via pública, né, então o licenciamento é uma condição, todo veículo automotor elétrico deve estar devidamente licenciado para poder circular. O licenciamento é feito anual, né, anualmente, então precisa estar ok ali. Além de inalterabilidade das características, né, a própria
a capacidade de condução do, né, o condutor estar habilitado ou não, senão acaba sendo também uma infração para o proprietário. Né? O parágrafo terceiro é que trata do condutor, a gente já viu, condutor responsável pelos atos praticados na direção do veículo. Então está bem definido já na própria lei, não é o agente de trânsito ou o órgão de trânsito que vai definir e vai aplicar a responsabilidade que é do proprietário para o condutor. Isso não é possível. Eles fazem a identificação do condutor, é claro, porque tem que saber quem é que estava dirigindo. Afinal, a infração que nós estamos vendo hoje é a infração de conduzir. E está aqui ela no artigo 230, inciso 5. Então ele começa lá o 230, né? Conduzir o veículo. E ele traz dezenas de situações. No inciso 5 nós temos que não esteja registrado e devidamente licenciado. Então, apesar do verbo conduzir, que eu circulei aqui para você, isso que gera confusão. As pessoas leem a infração de conduzir, veem que tem o nome do condutor identificado e imaginam que o condutor é que vai receber os 7 pontos por ser uma infração gravíssima. E isso não é verdade. Será, e sempre será, enquanto tiver essa ideia, será o proprietário. Tá? Às vezes o condutor é o próprio proprietário. Bom, aí, ok. Mas às vezes eles são pessoas diferentes. Né? Então, isso é assim mesmo. Então, veja só. Não bastasse o que está escrito no Código de Trânsito, nós temos 2 documentos, também pouco conhecidos pelas pessoas condutores, e também muitos profissionais de trânsito não costumam trabalhar com eles, né, especialmente o pessoal que trabalha talvez em CFC, acaba dando atenção para outros aspectos também, e acaba não aprofundando muito nisso. Mas veja só, nós temos a portaria 354, inclusive uma portaria bem recente, do ano agora de 2022, da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Ela traz o anexo 4, todas as responsabilidades, todas as infrações e as responsabilidades de cada uma. Então, dizendo se é do condutor, se é do proprietário, né, e etc. E também o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que atualmente é a Resolução 925, também 2022, que está em revisão aí, é bem provável que nós tenhamos em breve uma nova norma em relação a isso, né? Mas a princípio essa questão não vai mudar e o Código de Trânsito continua igual. Né? Então eu trouxe aqui para você conhecer. Essa aqui é a ficha ainda antiga, né? Porque não saiu a nova ainda, não foi aprovada a nova, da infração do 230. Olha, veja só. Quem é o infrator? Né? A própria ficha do CONTRAN, né, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, vai trazer, essa infração, conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, será do proprietário. Né? Proprietário é o infrator. Não é o condutor. Logo, o condutor não vai ser penalizado. Da mesma forma, nós vamos encontrar lá no anexo 4 da portaria 354. Veja só. Aqui eu só peguei um recorte, mas tem todas as infrações. Né? São páginas e páginas com as infrações, os códigos de enquadramento. E aí tem a parte aqui da tabela que traz as responsabilidades. E aí nós temos proprietário. Né? Veja só. Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado. Quem é o responsável? Proprietário. Logo, então, você pode ficar tranquilo quanto a essa informação. Ainda que seja outro condutor, ainda que ele esteja conduzindo e seja o verbo, não é infração de trânsito do condutor, e sim do proprietário. Certo? Comenta aqui embaixo se você tinha essa dúvida, se alguém já lhe perguntou sobre isso, ou você mesmo que está acompanhando o canal, se você não sabia sobre isso. E já aproveita para, ao deixar o seu like, também se inscrever no canal, também deixar sua sugestão. Comenta ali algum assunto, alguma dúvida que você tenha sobre legislação de trânsito, né? Quem sabe a gente consegue trazer ela aí no próximo vídeo, e de uma forma que você consiga compreender também e promover cada vez mais a qualidade, né, e a informação correta da parte de trânsito aqui para todas as pessoas. Né? Também fica o convite para você seguir e acompanhar o trabalho da UniCFC também no Instagram e também no Facebook, né? Além aqui do canal com todos os vídeos e conteúdo que a UniCFC traz sempre para você. A gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até mais.